1933, o sol ardia sobre as águas rasas do rio Itacambiruçu, no estado de Minas Gerais. Entre margens de pedras e areia fina, uma mulher chamada Ana Pereira de Oliveira, de 34 anos, batia as roupas da família contra as pedras. Ana era lavadeira, analfabeta e viúva. Sustentava os filhos sozinha na cidade de Grão-Mogol, no norte de Minas Gerais. O trabalho de Ana era repetitivo, mas honesto. A vida não podia ser chamada de fácil, mas seguia em equilíbrio. Até que um dos filhos, Luiz Pereira de Melo, de 16 anos, começou a apresentar comportamentos estranhos. Apesar de Luiz, desde criança, preferir a solidão às brincadeiras com outras crianças, Ana nunca imaginou que o filho pudesse ter algum problema. Contudo, na adolescência, esse comportamento se intensificou e Ana passou a suspeitar de que havia algo de errado com o garoto. Vizinhos e amigos, que já haviam enviado seus próprios filhos para tratamento médico, convenceram Ana a procurar ajuda. Ela entrou em contato com o Hospital de Neuropsiquiatria de Oliveira, onde novamente foi convencida a encaminhar o filho para um acompanhamento profissional. No dia da partida, Ana vestiu a melhor roupa no jovem, ajeitou os cabelos do filho e sussurrou uma bênção sobre a cabeça do garoto. Mas o que Ana não sabia era que aquele seria o último momento ao lado de Luiz. Permita-me apresentar, eu sou o Brian Emendorfer e seja bem-vindo a mais um episódio de Ossos Perdidos. Hoje vamos relembrar um dos momentos mais trágicos da história do Brasil. Um evento que, assim como a história de Ana, muitas vezes começava com esperança, sem que as famílias soubessem que o destino de seus filhos estava prestes a tomar um rumo inimaginável. O jovem Luiz acabou sendo diagnosticado e transferido para o Hospital Colônia de Barbacena, situado nas montanhas de Minas Gerais. Ali, o jovem se depararia com um cenário de horror, marcado por violência e tortura, como vamos ver a seguir. As noites em Barbacena eram implacáveis. O frio cortava a pele do jovem Luiz como lâminas, enquanto a escuridão tomava os corredores da colônia. Ele e outros pacientes, desesperados, se amontoavam para tentar gerar calor. Sem cobertores ou lençóis, buscavam conforto, unindo camas estreitas e empilhando corpos enfraquecidos. Dormiam abraçados, não por afeto, mas por necessidade. Era isso ou não acordar. Enquanto Luiz lutava contra a morte e o esquecimento, a quilômetros dali, em Grão-Mogol, a mãe dele esperava. Ana, sendo analfabeta, contava com vizinhos para escrever cartas que jamais chegaram ao destino. Ainda assim, mantinha a fé. Por dias, meses e anos, ela estendia um pano limpo sobre a cama de Luiz. Se o filho retornasse, encontraria tudo como antes. Ana morreu aos 75 anos, sem saber o paradeiro de Luiz. Na manhã de sua morte, como fizera nos últimos 32 anos, ela arrumou a cama do filho. E enquanto isso, Luiz seguia vivo na colônia de Barbacena, sobrevivendo ao que ficaria conhecido como o Holocausto Brasileiro. Na década de 30, Barbacena, em Minas Gerais, era uma cidade de paisagens tranquilas, montanhas ao longe e ruas de pedra onde nada parecia acontecer. Mas, por detrás dessa calma, algo sombrio se escondia em um prédio antigo para onde eram enviados os indesejados. Não criminosos ou monstros, mas sim pessoas comuns descartadas como se fossem lixo. Epiléticos, prostitutas, alcoólatras, homossexuais, esposas abandonadas, jovens grávidas fora do casamento. Bastava ser inconveniente, uma peça fora do lugar, e o destino era o Hospital Colônia. O Hospital Colônia foi fundado em 1903 com um objetivo que, no papel, parecia nobre: receber e tratar 200 pacientes. Mas essa promessa se perdeu com o tempo. A política de internação indiscriminada e o abandono estatal transformaram o lugar em uma prisão sem grades. Com os anos, os números se tornaram absurdos. Mais de 5.000 pessoas se espremiam em corredores imundos e o cheiro era sufocante.
O que deveria ser um hospital acabou se transformando num cemitério de vivos. A estrutura era um labirinto de pavilhões desorganizados, sem qualquer lógica médica ou humanitária. Pacientes eram internados sem critérios. Crianças dividiam espaço com adultos. Homens e mulheres se misturavam. Pessoas com distúrbios mentais conviviam com outras ainda lúcidas, conscientes do inferno ao redor. Com a superlotação, o chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica, José Consenso Filho, decidiu retirar as camas e substituí-las por capim, a fim de liberar espaço para novas internações. A ideia foi tão bem recebida que o próprio hospital recomendou o modelo ao governo de Minas Gerais. Em 1959, outros hospitais adotaram os leitos de capim. Enquanto isso, a colônia seguia superlotada. Os banheiros eram poucos e o esgoto vazava a céu aberto. Apesar da desorganização, existiam setores definidos. O pavilhão Arthur Bernardes, por exemplo, abrigava mulheres, muitas delas prostitutas vindas de São João del Rei, internadas após ferirem homens com giletes por recusarem o pagamento pelos programas. No pavilhão Afonso Pena, os internos viviam em extrema miséria. No departamento A, eram colocadas mulheres sem recursos para pagar pela internação. Funcionários rebatizavam essas pacientes com nomes e muitos registros eram feitos. Essas mulheres, em sua maioria, eram filhas de fazendeiros ou coronéis, expulsas de casa por perderem a virgindade ou adotarem comportamentos considerados inaceitáveis. No pavilhão Milton Campos, pacientes considerados aptos ao trabalho eram tratados como ferramentas, destinados principalmente ao serviço no cemitério do hospital. Havia uma ala infantil, mas mulheres grávidas internadas tinham os bebês retirados à força e doados. Algumas gestantes tentavam proteger os filhos, cobrindo o próprio corpo com fezes para evitar os funcionários, sem sucesso, na maioria das vezes. Os recém-nascidos saudáveis, arrancados dos braços das mães, eram colocados em berços ao lado de crianças com paralisia cerebral. No geral, o Hospital Colônia parecia um reduto de loucura. Mas o que era essa loucura? Estava nos pacientes? Ou em quem mantinha aquelas pessoas trancadas? Na época, ninguém discutia o conceito de sanidade. Funcionários se viam como pessoas comuns cumprindo um trabalho pesado. Pacientes faziam parte da rotina e da responsabilidade de cada trabalhador. Sem compreender o que viam, os profissionais apenas repetiam o comportamento dos colegas. Como hoje em dia, novos empregados em qualquer empresa seguem ordens sem questionar se a tarefa tem sentido ou propósito, os funcionários viam o Colônia como um simples emprego. Mesmo desagradável, o trabalho garantia o sustento de cada trabalhador. Nenhum deles sabia ao certo quem era louco. Ética e moral seguiam padrões diferentes dos atuais. E apesar de ser um hospital, o Colônia carecia de médicos. Até o fim da década de 50, psiquiatras e clínicos eram raros. A maioria dos trabalhadores não tinha qualquer formação. E o horror começava antes da entrada no hospital. Na estação Bias Fortes, dezenas de pacientes embarcavam em viagens longas, marcadas pela fome e desconforto. Quando o trem diminuía a velocidade, os internos já viam os fundos do Colônia. Algumas pessoas conheciam as histórias e sentiam medo, mas a maioria chegava sem imaginar o destino à frente. Em fila indiana, seguiam para dentro do hospital. Muitos não sabiam nem onde estavam, tampouco como eram chamados pelos moradores locais. O trem de doido chegou, diziam em Barbacena, repetindo a expressão por décadas. Alguns pacientes até chegavam em viaturas policiais, dependendo do motivo da internação, mas a maioria vinha de trem. Dentro do hospital, os recém-chegados passavam pela triagem. Ali, homens, mulheres e crianças eram separados por sexo, idade e características físicas. Cada paciente entregava seus pertences pessoais, inclusive roupas e sapatos. Uma humilhação que deixava muitas jovens desesperadas. Depois vinham os banhos gelados coletivos. Os homens também tinham os cabelos raspados, como prisioneiros de guerra. Ao atravessar as últimas portas, perdia-se o nome. Cada pessoa recebia um número ou um apelido. Após a triagem, o grupo vestia o azulão, o uniforme de brim azul, incapaz de proteger do frio. Em poucos minutos,
Cada pessoa era levada para um setor. Nos dias seguintes, os novos internos descobriam horrores ainda maiores. O café da manhã era servido às 8 da manhã, mas apenas para quem estivesse na fila, o que exigia acordar ao menos 3 horas antes. Ainda escuro, o frio castigava e a chuva era frequente. Para conseguir um pouco de café, pão e manteiga, os pacientes se aglomeravam por horas. Essa rotina levava muitos à hipotermia, que, com frequência, resultava em morte. Apesar dos horários para as refeições, fome e sede eram constantes no Colônia. A comida era despejada em coxos, como ração para animais. Quem chegava primeiro comia. Os demais buscavam restos ou recorriam ao extremo, como ingerir fezes. A cozinha usava cerca de 120 quilos de arroz e 60 quilos de feijão por dia. Isso claramente não supre uma demanda de quase 5.000 pessoas. Para aumentar o volume, os funcionários engrossavam a água preta com farinha de mandioca. As refeições eram insonsas, sem tempero e, na época de colheita, o milho virava base alimentar, causando diarreia em vários pacientes. Quando havia carne, era triturada e misturada à comida, pois utensílios como facas e garfos eram proibidos. Diante de tanto sofrimento, alguns tentavam resistir ou apresentavam comportamentos considerados inadequados. Essas pessoas eram espancadas, isoladas ou submetidas a duchas frias em torretas. Na forma mais cruel de punição, recebiam choques. Os funcionários amarravam as pessoas em camas, colocavam pedaços de cobertor na boca para evitar morderem a língua e aplicavam descargas de alta voltagem. Muitos morriam na hora, por parada cardíaca. Quando o procedimento não era usado para punição, também era utilizado como terapia em pacientes com transtornos mentais graves. Transtornos esses que eram medidos sem diagnósticos certeiros e levando em consideração de que muitas pessoas eram normais. A maioria das terapias era pura tortura. A prática era tão constante que em dias de grande uso, a rede elétrica da cidade não suportava e chegava a cair. Além disso, muitos internos, após repetidas sessões de eletrochoque, tornavam-se incapazes de reconhecer a própria identidade ou ficavam em estado vegetativo. Lobotomias também eram realizadas, inclusive em crianças. O objetivo geral do Colônia era pacificar os internos, tornando-os obedientes. E de fato ele teve muito sucesso com aquilo, dando origem a uma grande colônia de mortos-vivos que se seguravam no que lhe restava de sanidade para sobreviverem. A tragédia do Hospital Colônia era marcada por cenas mórbidas. Médicos e funcionários não apenas presenciavam a violência, muitos participavam dela. O resultado era previsível: mortes frequentes. É possível imaginar que todos os corpos fossem levados ao crematório do hospital. Alguns, de fato, eram enterrados, mas cadáveres de pacientes com melhor estado físico eram vendidos para universidades, transformando o hospital em um fornecedor de corpos, uma fábrica que sustentava a própria engrenagem. O filósofo francês Michel Foucault já apontava que instituições psiquiátricas, nas primeiras décadas, não serviam apenas para tratamento, mas como ferramentas de controle social. Esse controle envolvia a internação, o tipo de terapia e o destino de cada indivíduo. No Brasil, porém, o controle virou o extermínio. Entre 1969 e 1980, mais de 1.800 corpos foram vendidos sem o consentimento das famílias. Nesse intervalo, a Universidade Federal de Minas Gerais adquiriu cerca de 543 cadáveres. Em novembro de 1970, a Faculdade de Medicina de Valença negociou um lote com 45 corpos. A Universidade Federal de Juiz de Fora também participou dessas compras. Cada corpo custava, em valores atuais, cerca de 360 a 400 reais. Em menos de 10 anos, o Colônia lucrou aproximadamente 600 mil reais, sem contar a venda de ossos e órgãos. Infelizmente, as transações aumentavam no inverno, quando o número de mortes era maior. Segundo o psiquiatra Paulo Henrique Alves, de Belo Horizonte, que ainda era estudante na época, os alunos desconheciam a origem dos cadáveres.
No primeiro ano de medicina, ele e os colegas notavam a magreza extrema e as doenças nos corpos utilizados em aula. Mas mesmo assim, os cadáveres eram comprados em larga escala para as aulas de anatomia. Esse comércio, no entanto, teve fim com o passar do tempo. Com o tempo, as universidades passaram a reduzir os pedidos de corpos. E, diante disso, o hospital buscou novas formas de descartar cadáveres. A principal escolha foi dissolver os corpos em ácido dentro de tonéis no pátio, muitas vezes diante de outros internos. Depois, os funcionários recolhiam os ossos para venda. Mesmo assim, muitos cadáveres ainda acabavam no cemitério do Colônia, também conhecido como o Cemitério da Paz. Construído junto ao hospital no início do século XX, o Cemitério da Paz guarda valor histórico. A rotina incluía pacientes mais fortes carregando caixões em uma marcha fúnebre. Homens vivos transportando os mortos, uma cena que marcava profundamente quem assistia. Dentro de carroças de madeira, os caixões seguiam com uma cruz vermelha pintada nas laterais. Após lançar os corpos nas valas, os internos começavam a cantar. Esse comportamento remete às work songs, criadas por africanos escravizados nos Estados Unidos que cantavam para suportar o trabalho forçado. As músicas guiavam o ritmo das marretas, pás e picaretas e serviam de alívio emocional. No fim do século XIX, após a abolição e a migração negra para cidades como Chicago e Nova York, esses cantos deram origem ao blues. Ou seja, comparar essa história à do Colônia revela um contraste perturbador. No hospital, os cantos surgiam não durante o trabalho, mas diante da morte. A música criada pelos internos jamais foi registrada. Desaparecia com cada corpo levado à vala. Todos sabiam que em breve o próprio canto se calaria, e o destino seria a carroça rumo ao buraco úmido no cemitério. Um fim trágico e quase inevitável. Mais tarde, no final da década de 70 e início da década de 80, foi criada a primeira legislação brasileira específica, determinando que corpos não reclamados em hospitais públicos poderiam ser usados para fins científicos. Nesse período, o Cemitério da Paz foi desativado pelo novo doutor responsável do Colônia, Jairo Toledo. O motivo para a desativação era simples: o cemitério não absorvia mais a demanda. No mesmo período, Jairo passaria ainda a proibir o comércio de cadáveres. Ele estava disposto a acabar com o comércio da morte que o hospital estava envolvido. A motivação era ética. Mas fato é que sua chegada no hospital era consequência de uma sucessão de acontecimentos que já vinha revelando o mecanismo macabro por trás das portas do Colônia. Acontecimentos esses que vamos ver a seguir. Para entender como se iniciou a queda do Hospital Colônia, é preciso voltar para abril de 1961. Naquele mês, o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, viajou até Barbacena com o colega José Franco. O objetivo da dupla era registrar o que havia por trás dos portões de ferro do Colônia. Isso aconteceu porque jornalistas começaram a ouvir rumores sobre algo grave que acontecia ali, mas poucos sabiam do que se tratava, e ninguém teve coragem de investigar. Luiz, com apenas 28 anos, estava prestes a entrar para a história. Na chegada ao hospital, os dois foram recebidos por freiras, imagem que transmitia santidade. Logo após a entrada, já era possível ouvir ruídos estranhos vindos do pátio principal. Enquanto se aproximava do pátio, Luiz notou um cômodo fechado, apenas com arame. Movido pela curiosidade, entrou com facilidade e encontrou o local funcionando como necrotério. Ali viu 3 cadáveres em estado avançado de decomposição ao lado de dezenas de caixões de madeira. A cena já era pesada, mas não se comparava ao que encontraria a seguir. Quando a porta para o pátio foi destrancada, o horror se revelou. O cheiro pútrido se misturava à visão de milhares de pessoas sujas, com cabelos desgrenhados e corpos esqueléticos. Mais tarde, José Franco descreveu a cena como uma encenação viva do Inferno de Dante, poema épico da Divina Comédia.
Na obra, Dante Alighieri mergulha fundo na psicologia do sofrimento humano e o que a Divina Comédia retrata, de forma literária, o Colônia apresentava como realidade. O personagem Dante, guiado por um poeta, atravessa 9 círculos, cada qual destinado a um tipo de pecador. A punição em cada nível simboliza o pecado cometido em vida. No primeiro círculo, os virtuosos não batizados vivem em tristeza eterna, conscientes da ausência de Deus. Depois vêm os círculos da luxúria, gula, avareza, ira, heresia, violência, fraude e traição. Os nomes falam por si. E diante disso surge a pergunta: que pecado justificaria o destino daqueles seres humanos no Colônia? Enquanto José Franco refletia sobre essa visão trágica e poética, Luiz Alfredo usava a câmera para registrar os horrores. Fotografou homens com uniformes rasgados, cabeças raspadas e pés descalços. Alguns estavam completamente despidos. De um lado do pátio, crianças dividiam espaço com adultos. Em outro canto, jovens nuas permaneciam vulneráveis diante de grupos de homens. Luiz se chocou ao ver um interno agachado, bebendo água do esgoto. Nas banheiras coletivas, encontrou fezes e urina no lugar da água. Ainda no pátio, ele e José presenciaram carnes sendo cortadas diretamente no chão. Ao visitar outro pavilhão, encontraram pacientes deitados em camas improvisadas com trapos ou amontoados uns sobre os outros. As camas de capim impressionaram Luiz, que sabia que o material também escondia ratos e baratas. A prova disso estava na quantidade de doentes jogados ali, esperando por cura ou pela morte. Nenhum dos dois havia presenciado algo semelhante. Na visão de Luiz e José, o Colônia produzia os horrores dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Após horas dentro do hospital, os dois retornaram e relataram tudo ao chefe de redação do jornal. Segundo Luiz, em suas duras palavras, aquilo era um assassinato em massa. Depois de revelar suas fotografias, todos perceberam ainda mais o quanto o Colônia era terrível. Imediatamente, começaram no desenvolvimento de uma matéria que intitularam de A Sucursal do Inferno, publicada em maio de 1961. A reação foi imediata, principalmente política. Os governantes prometeram mudanças drásticas e o senso de desumanidade ressoou por toda Minas Gerais. No entanto, enquanto o barulho político e social acontecia, as coisas permaneceram exatamente iguais dentro do Hospital Colônia. A esperança era de que algo estivesse sendo feito, mas eram apenas promessas vazias e que jamais passaram das portas e muros daquele local. Seria apenas em 1973 que um novo acontecimento demarcaria a mudança para a história do hospital. Naquele período, o filho do aclamado médico Paul Foucault desembarcou no Brasil. Seu nome, Michel Foucault, carregava todo o legado francês de seu pai. Sim, estamos falando do filósofo mencionado anteriormente. Suas primeiras paradas foram para ministrar palestras na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em seguida, Michel viajou para Belo Horizonte, onde possuía agendado conferências para os hospitais psiquiátricos do estado. Os acadêmicos brasileiros da época ficaram fascinados pela presença do psiquiatra, que até mesmo fazia questão de sentar ao lado deles e ouvir sobre como era o tratamento nas casas destinadas aos loucos. Durante sua viagem, Michel acabaria trombando com o psiquiatra Ronaldo Simões, de 35 anos, um profissional que questionava o modelo de psiquiatria e desumanização que acontecia dentro dos institutos. Seria a partir dele que Michel conheceria a história de Barbacena. Da mesma maneira, o seu encontro com Michel mudou a vida de Ronaldo, que assim como muitos profissionais de sua época, conhecia os horrores fotografados no Hospital Colônia em Barbacena. Tanto que 1 ano antes do encontro com Michel Foucault, Ronaldo já havia escrito um projeto para a extinção do Colônia. Ele não conseguiu nada com aquilo, mas o seu encontro com alguém da família Foucault fez com que no final da década de 70 ele denunciasse o hospital para o Congresso de Psiquiatria de Minas Gerais. Suas denúncias foram acompanhadas de comentários pessoais sobre a realidade dentro do Colônia, algo que causou um grande estrondo no meio acadêmico. Tanto que Ronaldo acabaria demitido de seu emprego na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. A partir desse ponto, ele seria o primeiro profissional da área a denunciar ativamente o Colônia. Depois dele surgiu Francisco Paes Barreto,
que anos antes havia visitado o hospital ao lado de George Paprock, um dos maiores pesquisadores de psicofármacos do Brasil. A visita tinha como objetivo testar o Anatensol Depot, um novo antipsicótico injetável de ação prolongada. No seu primeiro dia, Francisco se deparou com a cozinha do hospital, onde acreditava que os funcionários estavam preparando o trato para os porcos. Contudo, ao questioná-los, foi informado que se tratava da refeição dos pacientes. Os testes com a medicação durariam alguns meses. Nos dias seguintes à chegada, Francisco presenciou os piores horrores do hospital, como a morte desenfreada de pacientes e as condições de vida repugnantes nas quais essas pessoas sobreviviam. Ao longo dos anos, Francisco escrevia diversas críticas ao Hospital Colônia. Uma dessas críticas, em especial, foi redigida com o objetivo de ser apresentada no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. No entanto, apenas em 1979, o Conselho Regional de Medicina decidiu reagir à insistência de Francisco. A instituição entrou com uma acusação formal contra o psiquiatra, alegando que o artigo havia violado o Código de Ética Médica. Frente à denúncia, Francisco se viu diante de duas opções: abandonar as denúncias contra o Hospital Colônia ou enfrentar as possíveis consequências legais e profissionais. Por sorte, em julho de 1979, o renomado psiquiatra italiano Franco Basaglia veio ao Brasil com o propósito de conhecer os hospitais psiquiátricos do país. Ao desembarcar, Basaglia foi recebido pelo psiquiatra mineiro Antônio Soares Simone, que administrava diversas instituições e tinha a intenção de apresentar esses locais ao visitante, incluindo o Hospital Colônia, em Barbacena. Assim como Francisco, Antônio conhecia a realidade daquele lugar e já travava uma luta contra os abusos ali cometidos. Acreditando que poderia ampliar o alcance das denúncias, Antônio decidiu levar o psiquiatra italiano até o Hospital Colônia. E o impacto foi devastador. Franco Basaglia ficou profundamente chocado com o que testemunhou dentro da instituição. Durante a viagem de volta, o psiquiatra italiano permaneceu em silêncio por várias horas. Parecia estar refletindo sobre os próximos passos. Logo após o retorno, Franco comunicou a Antônio que era hora de acionar a imprensa. Isso porque, naquele mesmo dia, ele participaria de uma conferência na Avenida João Pinheiro, em Minas Gerais, e pretendia relatar publicamente o que havia presenciado no Hospital Colônia. Lá, a poucos metros do imponente Palácio da Praça da Liberdade, jornalistas e curiosos se aglomeravam, ansiosos pelas palavras do psiquiatra italiano. Diante de uma plateia composta por acadêmicos e profissionais da área da saúde, Franco fez uma declaração que ressoaria por décadas. Hoje, estive em um campo de concentração nazista. Jamais em nenhum lugar do mundo presenciei uma tragédia tão avassaladora quanto esta. O impacto foi imediato. A denúncia ultrapassou fronteiras, sendo noticiada por jornais nacionais e internacionais. Até o New York Times voltou seus olhos para a realidade brutal enfrentada por pessoas com transtornos mentais em Minas Gerais. No entanto, nem todos estavam dispostos a permitir que aquela verdade viesse à tona. O psiquiatra Antônio Soares Simone, que teve a coragem de desafiar o sistema, foi processado por representantes de hospitais psiquiátricos. O Conselho Regional de Medicina chegou a cogitar a cassação do diploma de Antônio. Mas àquela altura já era tarde demais. O jornalista Hiram Firmino havia publicado uma série de reportagens intitulada Os Porões da Loucura, no jornal Estado de Minas. Hiram conseguiu entrar no Hospital Colônia e revelar ao público toda a tristeza e tragédia vividas pelos pacientes. Esse movimento culminaria ainda em 1979, no lançamento do documentário Em Nome da Razão, dirigido por Elvésio Raton. O diretor fez questão de exibir imagens chocantes dos internos vivendo em condições desumanas, muitos deles despidos, desnutridos e abandonados. Diferente de uma denúncia apenas escrita, o filme ofereceu um rosto e uma voz às vítimas esquecidas da colônia. As imagens aconteceram depois que Elvésio e sua equipe passaram cerca de 8 dias dentro do hospital, registrando imagens e ouvindo relatos de internos que haviam passado a vida inteira encarcerados sem motivo. Mais tarde, o filme seria assistido tanto pelo psiquiatra Franco Basaglia quanto pelo jornalista Hiram Firmino. Até o fim de 1979, os dois nomes se tornariam símbolos da virada. A popularidade de Franco ajudou o projeto a ganhar ainda mais notoriedade, causando forte comoção pública.
Desde seu lançamento, o documentário passou a ser exibido em diversos festivais internacionais e recebeu prêmios de grande relevância. A partir daquele ponto, tornou-se impossível negar ou esconder o que acontecia dentro